Howdy! Como estão todos hoje? Aqui é a Teacher Cláudia Borges e vamos iniciar mais uma English Class, uma aula de inglês. Vamos conferir então o nosso primeiro conteúdo. Então essa é a aula 1 e o objeto de conhecimento é a expansão da língua inglesa, contexto histórico. O detalhamento, a expansão da língua inglesa pelo mundo em relação ao processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. E aí, todos prontos para estudar inglês? So let's go! Bem, como vocês puderam observar, né, no título do assunto que foi exposto, não é? Nós vamos falar sobre a influência da língua inglesa no mundo. Então acompanhe comigo, olha só. O inglês no mundo. Como um mero idioma, vindo de um pequeno arquipélago, conquistou o planeta. Como será que isso aconteceu, não é? Lá a Inglaterra é tão pequenininho, né? Como é que será que foi essa expansão? Então, vamos descobrir. Então, vocês vão acompanhar comigo um pequeno vídeo que vai mostrar para vocês como é que foi essa evolução da conquista do inglês pelo mundo. Vamos dar uma olhada. Então, vocês podem observar aí, né? Esse pequeno arquipélago começou a influenciar onde? Lá nos United States, né? Estados Unidos. E continuou se espalhando. Estados Unidos é bem pertinho do Canadá, então a língua inglesa foi se espalhando para lá também. E olha lá, acompanhe a setinha. Chegou lá na Austrália, certo? Ainda chegou na Índia. Essa influência da língua inglesa foi lá na Índia também. Chegou também lá na South Africa, na África do Sul, né, no continente africano. E lá bem pequenininho, esse daí é a New Zealand, a Nova Zelândia. New Zealand. Continuou se espalhando, viu? Onde chegou mais? Nigéria, na Nigéria. Chegou ainda no Quênia. Então, a língua inglesa, devagarzinho, foi se apropriando, né? Encontrando esses lugares, certo? Malásia, na Malásia também chegou e foi influenciando, à medida que foi chegando nesses locais, ela foi influenciando também ao redor, né, dos continentes e dos países ali próximos, ok? Ali também temos Jamaica. Então a língua inglesa foi devagarinho se espalhando pelo mundo, certo? E está aí hoje, é o que temos, né? É uma língua franca, utilizada pelo mundo todo, né? Para nós podermos nos comunicar com as pessoas, right? Então, agora que você já sabe um pouquinho dessa história, como que ela foi se espalhando devagarinho, nós vamos ver pequenos textos que falam do início dessa expansão da língua inglesa. Acompanhem comigo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro texto, cujo título é The Global Spread of English, A Legacy of Colonialism. Então, eu vou fazer a leitura para vocês desse texto e em seguida tem uma pergunta para você. Vamos dar uma olhada, então. Então, The Global Spread of English, A Legacy of Colonialism. E aí eu vou iniciar a leitura aqui junto com vocês. The expansion of the English language worldwide is intrinsically linked to the colonization process led by English-speaking countries such as the United Kingdom and the United States. Over the centuries, these colonial powers extended their influence over vast regions in the Americas, Africa, Asia, and Oceania, imposing their culture and language on local populations. Então, antes da gente passar para a pergunta em si, especificamente a respeito desse texto, eu já queria deixar uma dica para vocês sobre uma estratégia de leitura que vocês podem utilizar quando você tem um texto que você não conhece muita coisa. Pode ser tanto em inglês como em outra língua qualquer.
Qual é essa dica? É a utilização das palavras cognatas. O que é uma palavra cognata? Então, uma palavra cognata é uma palavra em outra língua que é bem parecida com a nossa e também tem o mesmo significado. Eu vou mostrar aqui rapidinho, olha só, como a palavra em inglês, Africa. Africa. Então, ela é igual, ela é escrita da mesma forma, só é a pronúncia um pouquinho diferente, não é? Mas o significado é o mesmo, é África. A mesma ideia está aqui do ladinho, né? Asia, Asia, que é o quê? A Ásia. E tem outra já aqui pertinho, né? Oceania. Então, Oceania. Então, as palavras cognatas, elas nos auxiliam bastante. Quando eu quero dar uma olhada rapidamente em um texto, eu quero saber somente qual é a ideia dele. Então, você dá uma passada nos olhos, assim, rápido, por cima do texto, identifica algumas palavras principais e, especialmente, você olha no título do texto, certo? Por exemplo, aqui, ó, colonialism. Colonialism. Eu posso dizer que é uma palavra cognata? Sim, praticamente ela é igual a palavra que nós temos em português, que é colonialismo. Só faltou o O aqui no final, não é? Olha só, colonialismo, certo? Então, posso considerá-la uma palavra cognata. Outra palavra aqui, global. Global é o quê? Global, certo? English, você já suspeita o que seja, né? Você pode também colocar as palavras que você já conhece, então tá valendo também, certo? É uma estratégia que você também pode utilizar, as palavras que você já conhece. Então, the global, English, legacy, colonialism. Então tem alguma coisa com global, tem alguma coisa com inglês, tem alguma coisa com colonialismo, certo? Então você vai encontrar essas palavras também lá dentro do texto. E lembre-se de utilizar as palavras cognatas, porque elas ajudam bastante para você descobrir qual é a ideia do texto, sem você necessariamente ter que ler todo o texto, palavra por palavra. Se a ideia é só você saber o assunto do que está falando, você pode utilizar esta estratégia. Então, agora nós vamos ver a pergunta a respeito desse texto. Observem que eu só fiz dar algumas dicas, né, para vocês, dar uma olhada nas palavras, mas eu tenho certeza que vocês vão saber responder essa pergunta. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Então, reading comprehension, não é? O que eu posso entender desse texto? A pergunta sobre esse texto é a seguinte: qual é o principal propósito do texto? A disseminação global do inglês, um legado do colonialismo. Então você tem as opções aí, vamos dar uma olhada junto comigo, que a gente pode tirar, já eliminar algumas coisas, não é? Letra A, a influência da literatura inglesa em países não falantes do inglês. Letra B, a diversidade linguística nas antigas colônias britânicas e americanas. Letra C, o desenvolvimento histórico da língua inglesa. Letra D, a expansão global da língua inglesa devido ao colonialismo por países de língua inglesa. E letra E, o impacto econômico do inglês como língua global de negócios. Então, lembram-se que eu falei para vocês para olhar o título do texto? Ele tinha uma palavra de global, tinha uma palavra em inglês e tinha a palavra colonialismo, não é verdade? Podemos encontrar isso aqui na letra A? Olha só, a influência da literatura inglesa. Não tem nada de literatura lá, né, naquele nosso título. Na letra B, temos alguma coisa de colonialismo, global, inglês, a diversidade linguística nas antigas colônias britânicas e americanas? Não estava falando nada sobre línguas, não é? Bem diferente. Letra C, o desenvolvimento histórico da língua inglesa? Não tinha nada especificamente falando historicamente, né, lá naquele nosso título. Letra D, a expansão global da língua inglesa devido ao colonialismo por países de língua inglesa. Olha, esse aqui tá bonito, hein? Tem expansão global, que tinha lá no título, tem colonialismo, não é? Esse daí pode ser, vamos ver a letra E. O impacto econômico do inglês como língua global de negócios. Impacto econômico. Lá no nosso título não tinha nada especificamente falando sobre algo econômico, né? Mas quem sabe, ele está falando alguma coisa de global aí. Vamos ver então qual é a resposta correta?
Então, a nossa resposta é a letra D, a expansão global da língua inglesa devido ao colonialismo por países de língua inglesa. Então, como é que essa língua foi expandida, né? Através, não é, dessa expansão, desse colonialismo, e aí a língua inglesa foi se espalhando, né? Ela foi sendo utilizada nesse país onde houve o colonialismo, e aí foi aos poucos se espalhando. Então vamos acompanhar um pouquinho mais sobre essa expansão. Acompanhe comigo aqui na imagem. Então olha só, nessa imagem, eu quero que vocês acompanhem um pouquinho mais do histórico da expansão da língua inglesa, agora chegando lá nos Estados Unidos. Aqui você tem o título, ó, 13 American Colonies in 1775. Então, as colônias, as 13 colônias, né, como você pode ver aí nos seus livros de história, nas aulas de história, que eles comentam sobre essa expansão através do colonialismo que começou onde? Lá nos Estados Unidos, né? Sempre pela costa que começa, não é? A expansão dos países, né? Em outros países mais recentes. Então, aqui vocês têm os estados, né, que foram criados a partir dessas colônias, certo? Que foram 13, não é? Então, a partir daí, os Estados Unidos, né, foram colonizados e também a língua inglesa foi se expandindo devagarinho. E aqui nessa imagem você pode observar também, né, o início da chegada, né, dos ingleses lá nessas colônias. Vocês podem observar aqui que eram os indígenas originários dessa região, estavam nos primeiros contatos, né, com as pessoas que estavam colonizando os Estados Unidos. Então, isso é um pouquinho da história da expansão da língua inglesa, lá nos Estados Unidos, não é? Então, vamos ver mais um texto a respeito sobre isso. Vamos lá. Então, você tem aí esse texto sobre as Américas, não é? Américas. Eu vou fazer a leitura para vocês, mas eu quero, de antemão, que vocês observem as palavras que estão em destaque no texto, certo? Vocês conhecem essas palavras? Sabem o significado? Desconfiam do que seja? Então, eu vou fazer a leitura devagarinho e vocês já vão olhando, ver se vocês conhecem e também se conseguem compreender do que esse texto está falando. Então, vamos lá. Então, Americas. In the Americas, the spread of English is mainly due to British colonization in North America. Beginning in the 7th century, England established colonies in what is now the United States and Canada. Então, quais são as palavras que estão em destaque? Americas, como tem lá no título, né? English, colonization, North, colonies, United States, Canada. Então, palavras importantes que podem, né, dar a dica para você entender sobre o que o texto está falando, o que o texto está dizendo. Certo? Vamos ver mais um pouquinho do texto. Na sequência, nós temos aqui dizendo o seguinte: Following the independence of the United States in 1776 and its subsequent economic and cultural growth, English solidified its presence in North America. Additionally, English spread throughout the Caribbean due to British colonies on islands such as Jamaica and Barbados. Então, nesse pequeno trecho agora, as palavras em destaque quais são? Independence, subsequent economic, cultural, presence, Caribbean, Jamaica, Barbados. Observe que tem algumas palavras que nós já vimos lá no comecinho da nossa aula, daqueles países que foram inicialmente colonizados, né, pelas colônias britânicas, certo? Tais como Jamaica, não é? Ele está em destaque aí nesse trechinho do texto. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora, nós vamos ver mais um pouquinho desse texto
com outra parte do título dele, que é o seguinte: Africa, Africa. Naquela primeira parte, nós tínhamos o quê? Americas. Agora, esse título agora é Africa. Não temos mais nenhum destaque aqui, certo? Naquele lá você tinha as palavras em destaque para você observar. Nesse aqui não tem mais nenhum. Então, a sugestão que eu dou para vocês é olhar as palavras que você conhece ou que são cognatas, né? Que são bem parecidas com o português, ok? Então, aqui, ó, você observa que tem, novamente, os índios daquela região, certo? Os primeiros moradores daquela região. E uma pessoa que veio, né, das colônias britânicas e estão falando aí, né? Está falando com essas pessoas. Então, o que está dizendo o nosso texto aqui? Vou fazer a leitura para vocês. Vamos lá. The expansion of English in Africa is intricately linked to British colonialism during the late 19th and early 20th centuries. English was established primarily as a tool for administrative control, economic exploitation and missionary work. E aí, vocês encontraram alguma palavra cognata parecida com português? Alguma que parece com português? Vou colocar aqui, ó, uma que tem parecido, ó, missionary. Missionary, missionário, certo? Economic, econômico. Posso marcar essa aqui, administrative? Sim, ó, administrativo. Control, vou colocar também. Control, controle, certo? O que mais? Palavra África, que está aqui também no nosso título, certo? Colonialism, continua, né? O mesmo título lá dos outros, né? Tá falando de colonialism, continua. Então, vamos seguir então. Mais um pedacinho no nosso texto, temos o seguinte. British colonial authorities used English in governance and introduced it into educational systems and religious teachings to create a compliant and functional administrative class. This facilitated trade and helped consolidate British control. Então, temos aqui, vamos continuar falando, né, sobre o British, sei a influência britânica, e eu vou marcar algumas palavras aqui também para a gente ver, não é? Control, controle, certo? Administrative, que mais? Teaching, educational systems, sistemas, não é? Sistemas educacionais, ok? E vamos ver mais um pouquinho do texto. Na sequência, nós temos, even after the end of colonial rule, English remained prevalent in many former colonies, serving as an official language and a key medium in governance, education, international diplomacy, and access to global markets. The legacy of English in Africa, therefore, continues to influence its linguistic, social, and political landscapes. Então, lembram da palavra legacy? Né? O legado do inglês. Legacy of English. Né? Onde? In Africa. Então, continue to influence, influenciar, influence. Linguistic, uma influência na área linguística. Social, social. Political, política. Certo? Palavras que a gente pode conhecer e marcar como cognatas. Outras palavras também, diplomacy, diplomacia internacional, education, right? Então, aqui ele está falando sobre a influência da língua, olha. Observaram? A língua em todas essas áreas, education, diplomacia, certo? O que mais? Vamos parar por aqui nesse pedacinho. Vamos continuar um pouquinho mais. Então, olha só. Marquei para você algumas palavras principais, para que vocês pudessem observar, sem fazer a tradução delas todas, mas pelo que vocês viram, acompanharam comigo, né? O que
né, na nossa Reading Comprehension, diz o seguinte: de acordo com o texto sobre a disseminação da língua inglesa na África através da colonização britânica, qual das seguintes afirmações resume melhor o principal motivo pelo qual os britânicos promoveram o uso do inglês em suas colônias africanas? Então, qual foi o principal motivo que eles promoveram esse uso do inglês nas colônias africanas? Vamos observar as opções, vamos lá. Para incentivar trocas culturais entre colonizadores britânicos e povos africanos. Será que é isso? Trocas culturais? Letra B. Para facilitar o controle administrativo e a exploração econômica. Letra C. Para apoiar os países africanos em seus esforços para obter independência. Letra D. Para melhorar o entendimento e apreciação da literatura britânica. Para reduzir a influência das línguas francesas e portuguesas na África. Bem, então, cada uma dessas opções aí dá uma ideia diferenciada sobre aquele texto, não é? Letra A, posso dizer que trocas culturais? Não necessariamente, não é? As palavras que tinham lá no texto não dão essa ideia especificamente. Letra B, facilitar o controle administrativo e exploração econômica. Vimos várias palavras a respeito de exploração, econômico principalmente, controle também. Viram a palavra administrativo? Também aparecia várias vezes. Vamos ver se a letra C também pode combinar. Para apoiar os países africanos em seus esforços para obter independência. Será que eles queriam os países independentes? Letra D. Para melhorar o entendimento e apreciação da literatura britânica. Será que chegou nesse nível já de literatura britânica? Vocês tinham acabado de ser, né, colonizados. Letra E. Para reduzir a influência das línguas francesas e portuguesas na África. Bom, não tinha quase nenhuma palavra relacionada a francês ou influência francesa, né? E portuguesa também. Vamos ver então a nossa resposta. Olha lá, na letra B. Para facilitar o controle administrativo e a exploração econômica. Por que essa resposta? Porque lá durante o texto você pode observar que tinha a palavra control, né? Tinha a palavra economic, elas se repetiam. Você pode observar que elas iam aparecendo durante o texto e elas iam, né, fortalecendo essa ideia para essa resposta. Então, eles queriam o controle daquelas pessoas, principalmente o controle financeiro, né? Por quê? Porque eles tinham o objetivo de explorar, né? Explorar os recursos que tinha naquela terra. Então, a melhor forma de você explorar né? Colocar a sua língua, impor a sua língua para que as pessoas possam, né, melhor te servir. Right? Bem, estamos falando, né, de um contexto histórico. Então, vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre esse contexto. Vamos dar uma olhada. Então, aí no nosso texto, observe o título, diz o seguinte: The Expansion of the English Language through Asia Colonization. Vou ver com calma esse título aqui com vocês, rapidinho, para que a gente possa passar para o objetivo desse texto. Vamos lá, dá uma olhada. E aí, eu posso dizer que tem palavra cognata nesse título, people? Então, the expansion, eu posso dizer que expansion pode ser cognata assim, expansão, seria o nosso ão aqui, ó. Esse chon é o nosso ão. A expansão do quê? The English language, a língua o quê? Língua inglesa, through Asian colonization. Então, colonization, vocês já devem, né, imaginar que é colonização, né? Aonde? Asian, nessa região, na Ásia, né? Colonização asiática. Então, a expansão da English language through Asian colonization. Então, aqui durante esse texto que ele vai mostrar para vocês, essa expansão que houve da língua inglesa, né, nessa região da Ásia, ok? Então, aqui ele comenta, né, olha as palavras cognatas, Índia, Hong Kong, ok? O que mais? Influence, influência. Vamos passar um pouquinho mais. Agora que é onde? Índia, o que mais? Widespread, foi espalhado o inglês aonde?
através da education, employment, emprego, ok? Continuando um pouquinho mais. However, você tem a palavra cultural, linguistic. Temos outras palavras aí também. The legacy of English in Asia. Cultural imposition, imposição cultural. E aí finaliza com colonialism and globalization. Bem, agora nós vamos ver algumas palavras relacionadas a esse texto. Nós vamos fazer uma divisão entre elas. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, olha só. As palavras que vocês têm aí nesse cantinho, elas são divididas em cognate words e verbs. O que vocês acham? Vamos ver cada uma dessas palavras aí junto comigo. Vamos lá. Então, vamos ver aqui a palavra expansion. Onde ela caberia? Expansion, expansão, né? Então, cognate. Que tal educational? O que vocês acham? Verbo, verb ou cognate word? Vamos ver comigo, então? Vamos lá. Cognate word. E essa daqui, brought? Brought, que é o verbo trazer, bring, né? Que está no passado, brought. Vamos para o verbo, então. Vamos lá. Verbs. Colonies. E aí, people, o que vocês acham? Colônias, não é? Vamos lá. Colônia não quer vir, mas vamos esperar outra palavra aqui comigo. Vamos para o led. Led, que é verbo também, ok? Vamos colocar para cá, ok? Played. Played é o verbo jogar, né? Você já deve ter ouvido essa palavra também. Cultural. Cultural, não é? Vamos para cá também, junto com ela, com cognate words. Vamos então tentar o became. Became também é verbo, tornou-se. E colonies, colônias, assim como cultural, uma palavra cognata, certo? Então, nós temos aí na nossa ordem cognate words. Expansion, educational, colonies, cultural e os verbs que tinham lá no nosso texto. Brought, led, played e became, certo? Então, só para vocês observarem aqui, a gente consegue desvendar as palavras aí dos textos. Vamos ver mais um texto. Então, olha só, esse é o Enem 2023, você tem uma imagem aí que tem a palavra dizendo o seguinte, food for thought, né? Food para você pensar, pensamento aqui. The average American toasts 300 pounds of food each year, making food the #1 contributor to America's landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge in the earth and counting on it. Bom, você pode ver esses vários comida espalhada, né? Tem uma máquina ali passando por cima dessa comida. Agora você vai analisar junto comigo do que esse texto está falando. Vamos lá. Então, os lixões precisam de ampliação. O desperdício degrada o ambiente, os mercados doam alimentos perecíveis ou a desnutrição compromete o raciocínio, as residências carecem de refrigeradores. Então, vamos marcar a letra B, que o desperdício degrada o ambiente. A palavra toasts lá no livro, lá no título, fala sobre desperdício. E vamos rapidamente falar sobre a língua inglesa, né? Como é que ela se tornou a língua franca global dominante? Vamos ver aqui rapidamente o nosso título. The Rise of English. How it became the global language. Então, como é que se tornou uma língua global? Certo? Então, você tem aí esse texto, várias palavras relacionadas ao título, certo? Vamos passar na próxima. Então, today, English stands as the most influential and widely spoken language globally.
Então, ela é uma língua que está espalhada mundialmente. E só a título de curiosidade, vocês vão ver na próxima cartela a imagem de um texto que é chamado Beowulf, que é o texto mais antigo da língua inglesa, da literatura inglesa, ok? Então, fica a dica para vocês pesquisarem sobre esse texto aí, Beowulf. Então, finalizamos aqui a nossa English Class.